Fala pessoal do The Thriller, estamos começando aqui o primeiro episódio do The Thriller Podcast. Meu nome é Vinícius Santi, especialista em marketing, UX designer e também seu apresentador. E eu tô aqui pro primeiro episódio do The Thriller Podcast, o nosso podcast que vai falar sobre cinema, TV e tudo que envolve aí os bastidores desses filmes para um primeiro episódio, fazendo aqui uma review pocket sobre o que tem por trás do Nosferatu agora de 2024, né? A terceira refilmagem já desse filme. E eu gostei muito. E que me impulsionou a estar criando esse podcast aqui para falar um pouco sobre essa obra que eu gostei tanto de estar assistindo. Nosferatu de 2024, que a gente tá tendo agora, ele é um filme muito interessante e é um filme que eu gostei muito de estar assistindo. Mas pra você que aí não assistiu Nosferatu, eu acho bom a gente deixar claro pra quem que é esse podcast aqui. Esse podcast é pra quem já assistiu Nosferatu e quer conversar um pouco mais sobre esse filme, que eu pessoalmente gostei muito, e também pra você aí que não teve tempo de estar assistindo esse filme e gostaria de saber sobre ele de uma forma um pouco mais resumida. Então vamos lá, sobre quem a gente tá falando nesse filme que surgiu tantas polêmicas em volta, que a gente tem aí um visual novo pra esse personagem que é tão marcante, e você pode ter conhecido ele até mesmo no Bob Esponja, porque o Nosferatu era um personagem ali que já apareceu até mesmo lá, mas é um personagem que já tá em domínio público, ele já existe há muito tempo, né? O Nosferatu original, ele é de 1922, né? É um filme com direção do F.W. Murnau, que é ali um dos filmes ícones do movimento expressionismo alemão, que é, então, talvez um dos principais filmes que a gente tem dentro desse movimento, né? O Nosferatu original, ele é ali uma interpretação de um dos clássicos mais absolutos, talvez juntamente ali com o Vampiro, né? O Nosferatu clássico ali de 1922, do F.W. Murnau, ele é uma interpretação do Drácula de Bram Stoker, né? Não do filme, do livro original mesmo. Bom, naquela época ali a gente não tinha as leis de direito autoral e de proteção de direitos autorais tão vigentes assim, né? Ele decidiu soltar a mesma história com praticamente os mesmos personagens, que a diferença é que ele só trocou o nome dos personagens. Não passa na Inglaterra, que nem no Drácula, passa ali na Romênia e na Alemanha, né? E a gente tem aí essa história que fala muito não só sobre vampiros, mas também muito sobre o contexto daquela época da Peste Negra. Eu acho que pra gente falar um pouco mais sobre esse filme, a gente precisa muito falar sobre quem que é o diretor desse filme, que é o Robert Eggers, né? O nosso abrasileirado Roberto Ovos, e ele tem ali vários filmes que chamaram muita atenção ultimamente, né? Ele tem 4 filmes que são muito conhecidos aí, né? Por conta de trazer essa identidade muito característica dele, que é esse negócio da figura de algo profano, de algo mais viscoso. Esse filme que só de você ver ele, você sente essa característica do Robert Eggers, que é esses filmes de época, são muito profanos, que tem uma característica muito, não puxado pro gore, mas de estranheza, de repúdia a algumas características que ele traz no filme, e que a gente vê muito no Nosferatu, com algumas cenas muito características desse novo filme dele, como aquela cena onde a gente tem ali o personagem, eu até anotei o nome do ator aqui, né, o Simon McBurney, que basicamente ele simplesmente pega e come a cabeça de um pombo, que não é um pombo de verdade. Na verdade, se você prestar bem atenção, você consegue ver até o momento de corte ali, que era do pombo de verdade pro pombo artificial que eles usaram ali pra aquela cena. Mas o Robert Eggers, eu até anotei todos os filmes dele, não que seja muito difícil, porque ele só tem 4 filmes aqui, por mais que são 4 filmaços. A gente tem aqui A Bruxa, que pra quem quer se aprofundar mais nos conteúdos do Robert Eggers, é um dos principais filmes que a gente tem sobre ele, né? É talvez o filme conhecido dele, e seria ali, não só como o primeiro, né? Mas também o melhor filme do Robert Eggers, na minha opinião. A gente também tem aqui O Farol, que também é um filme com a participação do William Dafoe, né? E O Homem do Norte, que é o mais recente, que o pessoal fala aí que seria o filme mais qualquer coisa dele. Não que seja um filme ruim, mas um filme mais básico, né, dele. E agora, em 2024, a gente tem aqui o lançamento do Nosferatu, filme mais recente dele, que já é um filme que, desde lá da Bruxa, ele sempre comentou muito a respeito, porque o Robert Eggers, ele tem uma história já meio que de paixão por esse filme, quase que obsessivo, porque desde quando ele tinha 9 anos, e essa é uma história que ele conta com frequência, em todas as entrevistas que ele dá, ele chegou a ver
o primeiro filme do Nosferatu, né, o de 22, do Murnau, e desde então meio que esse filme ficou fixado na cabeça dele, ele sempre quis trazer essa reinterpretação da obra dele, né? E também não é impossível, porque pra você que não sabe, o Nosferatu original do Murnau, ele já tá em domínio público, né? Então, você tem aí várias reinterpretações desse personagem ao longo da cultura pop, tal como o Drácula, né? Porque a gente, como não tem direitos autorais sobre esse personagem, você pode usar ele aí, né? De diferentes versões. Então, você tem uma participação dele no What Do in the Shadows, que é aquela série de comédia, né? Você tem a participação dele até mesmo no Bob Esponja. O Nosferatu! Eu acho que é interessante a gente deixar claro que essa aqui também não é a primeira refilmagem aqui que a gente tem do Nosferatu, né? A gente tem uma outra refilmagem que teve do Nosferatu em 1979, que chama Nosferatu, o Vampiro da Noite, com a direção do Werner Herzog, que também traz isso de você basicamente recriar o filme original, né? Não só fazendo uma reinterpretação, mas meio que recriando aquele filme. Bom, mas se tem uma coisa que a gente tem que falar também sobre o Nosferatu, é sobre esse elenco de atores que participou do filme, que, cara, eu acho que não tem um ali que realmente não teve uma atuação muito boa. A gente tem aqui 3 principais atores, né? A gente tem a Lily Rose Depp, que pra você aí que não atrelou o nome, ela é a filha do Johnny Depp, né? E basicamente ela não tem nenhum grande papel que chegou a estourar a bolha, mas ela tem algumas atuações aí na TV, né? Ela fez aquela série em conjunto com o The Wicked, mas ela também teve aí participação em um filme de terror que o pessoal fala muito bem até, que é o The Tusk, né? Pra você, provavelmente já deve ter visto alguma imagem, né? Eu mesmo nunca assisti o filme, mas eu já esbarrei algumas vezes com aquela imagem do Homem Morsa por aí. Fora ela, a gente tem o Nicholas Hoult, né? Que vai fazer agora, atualmente, né? Ele tá no projeto de produção do novo filme do Superman, né? Onde ele vai ser o Lex Luthor, tá todo carequinha já aí nas filmagens, mas também que a gente já conhece ele por conta de 2 papéis. O primeiro aqui, que talvez seja o mais famoso dele, o Fera nos X-Men, né? A partir da nova sequência do reboot que eles fizeram, né? O último, do Dias de um Futuro Esquecido, ele fez o Fera. E a gente também teve a participação dele em outro filme, que também é uma releitura de Drácula, que é o Renfield, né? O Renfield, pra quem não leu o Drácula clássico, ou pra quem não viu as interpretações aí do Drácula clássico no cinema, a gente tem esse personagem que é basicamente um cúmplice do Drácula, e teve esse filme chamado Renfield, onde ele é o ator principal do lado do Nicolas Cage, que faz o Drácula nesse filme. Fora isso, se você for levar aí a realmente fazer uma grande busca por trás dos papéis que ele também fez aquele personagem lá do Mad Max, Estrada da Fúria, que é aquele cara todo careca, branquelo. O cara gosta realmente aí de interpretar personagens branquelos e carecas, aparentemente. E como grande astro do filme, a gente tem aqui o Bill Skarsgård, que basicamente está se consagrando no mercado de filmes de terror, com já mais uma nova criatura aí pro acervo de criaturas que ele já interpretou em algum filme, né? A gente tem aí, dentre os papéis que ele já fez, o Pennywise de It a Coisa, que é talvez o maior papel dele, mas a gente também já teve aí com ele recentemente o Corvo, né? A nova refilmagem, e agora aqui no Nosferatu, nessa nova abordagem, diferente dos outros, que era sempre aquele personagem branquelo, mais esguio, com aquele 2 dentinhos, que pra quem não entendeu muito do porquê esses 2 dentinhos e não os caninos pontudos que nem as outras interpretações do Drácula, a gente tem aí, nesse novo Nosferatu, e na verdade desde o clássico, o quesito de que esse personagem, ele leva mais pro lado de um rato, né? Então a gente tem esses 2 dentes fazendo essa alusão ao fato dele ser um roedor, né? E a gente vê muitos aspectos no filme em relação a isso, principalmente ao contexto da Peste Negra, onde a gente tem os ratos muito presentes no filme. Fora ele, a gente também tem alguns outros personagens aqui com alguns papéis menores, como o Elor Taylor-Johnson, que fez aí recentemente a bomba, que foi aquele Craven. Mas a gente também tem alguns outros que são bem legais aqui, como o William Dafoe, que também, se fosse pra gente considerar aqui, é também um dos principais personagens do filme.
E é um personagem meio que original desse, porque por mais que no original a gente tenha ali um médico na obra, né? Aqui ele faria alusão ao Dr. Van Helsing do Drácula, que é basicamente um médico, só que no lugar do Drácula, que o Dr. Van Helsing é um médico, mas que por baixo dos panos também tem essa característica aí de caça aos monstros. A gente tem aqui o William Dafoe fazendo esse personagem que eu tinha até esquecido o nome dele, mas que eu anotei aqui, Professor Albin, que basicamente é um doutor que decide ali largar tudo e seguir na carreira de professor do ocultismo. Fora ele, a gente também tem a Emma Corrin, que tá fazendo aqui a Anna Harding. A gente também tem o Ralph Ineson fazendo o outro doutor, que esse sim fazendo alusão ao doutor original do filme, né? E o Simon McBurney fazendo o Knock, que seria a nossa interpretação do Renfield aqui, né? Bom, agora falando um pouco mais sobre os aspectos que eu gostei nesse filme, eu acho que é muito interessante da gente falar da alusão que esse filme, né, e o Robert Eggers já estava há tanto tempo planejando produzir, ele consegue trazer não só os aspectos do filme original, que muitos aí estão nessa discussão de o que é melhor, o original ou esse, e eu prefiro pessoalmente esse, porque eu gostei muito da roupagem que eles trouxeram para essa nova interpretação do Nosferatu, mas eu acho que eles conseguem trazer muito bem a característica do que é a obra do Nosferatu, né? Basicamente o Nosferatu, ele também traz esses aspectos que a gente tem no Drácula original, que é um personagem que cruza o oceano e vem para a Inglaterra para procurar a grande amada dele, né? Diferente do Drácula, que é a Mina Harker, a gente tem aqui o personagem da Lily Rose Depp, que é a Ellen Hutter, né? E o que a Ellen tem de interessante e que ela, junto com o personagem da Bill Skarsgård, né, esse Nosferatu, eles têm que é de tão importante, fora o contexto da peste negra, pro desenvolvimento e pra diferenciação do Drácula com o Nosferatu. A gente tem essa característica de basicamente ser uma obra que fala muito sobre a parte obsessiva, né? Esse amor obsessivo que o personagem do Drácula tem com a personagem da Lily Rose Depp, que basicamente nem sabe, mas que desde a adolescência dela já tá aprisionada em um contrato de basicamente casamento com o Conjur Locke. Eu acho muito interessante essa abordagem que eles trazem. Eles falam muito sobre as características que a gente tem do vampiro e dessa coisa mais sensual, mas ao mesmo tempo profana dentro do filme, né? A gente tem várias características que diferenciam ele e que trazem essas partes que falam muito sobre o horror obsessivo romântico do Nosferatu, né? Desde a característica de que ele não morde no pescoço, mas ele busca ali fazer a marca, né? Consumir o sangue da vítima dele no peito. Dessas características também que a gente tem na Ellen, onde ela tem esse amor que ela não consegue controlar, mas ao mesmo tempo ela não quer ter pelo Conde Orlok, né? Tendo uma cena ali que ela até seduz o próprio marido, que já é casado com ela, para ver se aquilo de alguma forma consegue amenizar a dor que ela sente por conta dessa maldição, mas que é algo que é extremamente marcante na obra como um todo, né? A gente não tem só isso presente no personagem do Conjur Locke e na personagem aí que faz alusão a Mina Harker, né? A Ellen Hutter, mas a gente tem também nos outros personagens que circulam ali o eixo principal da história, né? Como no personagem aqui da Emma Corrin, né, a Anna Harding, e também no personagem aqui do Errol Taylor-Johnson, que eles basicamente têm aí uma família que vai sendo destruída ao longo do filme, chegando até no clímax final, onde a gente tem aí uma relação quase que profana do personagem do Errol Taylor-Johnson com aí a personagem da Emma Corrin, né? E basicamente, né, não só neles, mas em todos os outros aspectos, eu acho que esse é o tema central do filme que a gente pode estar conversando a respeito, é esse tema aí de amor compulsivo, né, amor obsessivo, principalmente do Conde Orlok, com a personagem aí da Lily Rose Depp. Um dos principais pontos que eu acho que é legal da gente estar falando sobre esse filme em específico, e um dos principais motivos por eu ter gostado dele, eu acho que é legal a gente falar sobre toda a parte de figurino, de ambientação que a gente tem desse período histórico, né? O próprio Robert Eggers, ele é muito conhecido por conta dessa questão dele quase que obsessiva em pegar e tentar recriar os períodos históricos onde ele passa as histórias dele da forma mais fiel possível, né? A gente tem até um caso, eu vi aqui a Isabela Boscov comentando recentemente, e ele chegou até numa situação
onde ele fez a mesma figurinista criar 20 pares do mesmo sapato de couro do figurino do Conde Orlok, até ele finalmente dizer que tava certo, só para aquele sapato aparecer poucos segundos na tela. Então a gente traz muito desse aspecto, cada roupa, cada figurino, cada peça que é produzida ali no filme é de uma qualidade tão grande, né? A gente tem esse filme que se passa na cidade de Würzburg, na Alemanha, e também as partes que passam ali na Romênia, por mais que passa na Romênia, na verdade, muitas das cenas foram gravadas na República Tcheca. Todas essas cenas internas de castelo, esses selos, cartas, tecidos, ambientação, algumas partes que quase que chegam ali no branco e preto do filme, a gente vê uma caracterização, um jeito de abordar a cena, de abordar o ambiente, onde tudo tá dentro ali, tudo tá imerso naquela identidade, naquele ecossistema que ele cria, aquele universo é tão marcante. A gente chega a ver algumas cenas panorâmicas assim, mostrando a cidade, cara, com detalhe de como seria a recriação daquele período histórico, que é ali a grande habilidade, o grande diferencial do Robert Eggers em todos os filmes dele, né? Desde a Bruxa ali, que traz muitas características da criação dele, né? O Robert Eggers é uma pessoa que nasceu ali na Nova Inglaterra, então é um estado onde até hoje, nos dias atuais, ainda é muito marcante desses períodos coloniais. Então ele trouxe muito disso na Bruxa, que é um filme que eu quero muito trazer no futuro aqui nessas análises pocket que a gente vai fazer, mas eu acho que ele consegue trazer essa identidade de uma forma tão refinada que se fosse pra gente dar em diferentes quesitos notas pra esse filme, eu com certeza daria ali a nota máxima pro quesito de ambientação do filme. Esse é de longe o ponto principal, ao meu ver, desse filme. Agora falando sobre os aspectos de inovação do filme, a gente tem que estar conversando aqui a respeito do novo visual do personagem Nosferatu que o Robert Eggers trouxe para essa nova abordagem do filme, né? A gente tá tendo uma grande discussão no filme a respeito de como que foi feita a caracterização do personagem para as telas, e o que eu posso dizer é que, no meu ponto de vista, eu considero com certeza, assim, com toda certeza, que esse visual, ele é extremamente mais legal que o visual original. Assim, a gente tem grandes referências ao período histórico, e logicamente que um cara como Robert Eggers, que é tão fascinado por história e por ambientação de trazer o clássico de volta, ele não faria uma coisa dessa à toa. E não por menos, esse novo visual do Robert Eggers pro Conde Orlok, ele é totalmente inspirado na imagem que a gente tem do vampiro clássico, no vampiro que inspirou o vampiro, pra ser mais exato. A gente tem o Conde Drácula, por um lado, que é um personagem que traz essa abordagem do gótico sedutor, do cara que tá ali na classe alta. E por outro lado, a gente tem o Nosferatu original, né, o de 22, ele traz essa abordagem um pouco mais que pestilenta do personagem, com essa alusão a um rato, né? Que ele tem sobrancelhas grandes, esses dentes, né, da frente, como se fosse realmente de um roedor, ao mesmo tempo que tenta trazer de uma forma mais pontiaguda para aludir ao vampiro. A gente tem essa nova interpretação que faz aí uma referência meio que praticamente assim certa de como que é o Vlad Tepes, que é o personagem que inspirou o Drácula, né? Pra quem não sabe, o personagem que inspirou o Drácula é um conde romeno chamado Vlad Tepes. E da onde que vem essa referência, né? Drácula pra Vlad Tepes? Então, basicamente, o nome Drácula faz uma alusão a Draculeia. E o que é Draculeia? Dracul, em romeno, seria dragão. E o pai do Vlad Tepes, né, ele era chamado, apelidado de dragão, né, e Draculeia nada mais seria do que o filho do dragão. E nisso, o Bram Stoker pegou essa referência, deu uma mudadinha ali na palavra e trouxe para esse quesito, seria ali, né, Drácula. Então, nesse filme do Robert Eggers, basicamente uma reinterpretação da imagem que se tem, né, nessa grande e mais famosa imagem do Vlad Tepes. Só que a diferença ali é que ele deixou mais monstrificado, né? Ele pegou e deixou quase que cadavérico a figura do Vlad Tepes. Então, essa parte desse grande bigode, esse cabelo quase que lambido e todo desgrenhado, nada mais é que uma grande referência a esse visual clássico de um nobre romeno, né?
Não só nisso, mas em toda a parte da vestimenta, da caracterização que ele tem, o sapato de couro, o sobretudo. É tudo, pra mim, uma coisa assim que me fascina, que eu achei extremamente legal, extremamente bonito e talvez até mais interessante do que o visual clássico do Nosferatu original de 22. Agora, se for pra gente falar um pouco sobre a história de forma geral, eu considero essa história sim muito interessante, a mais que tem alguns paralelos que eu vejo no original que eu acredito que são mais interessantes, até mesmo na refilmagem, né? Eu acho que a gente consegue trazer aqui uma grande atmosfera, uma grande contemplação sobre como que era estar naquele período que você tinha uma grande doença se alastrando. Não só sobre isso, mas sobre toda a narrativa. A gente tem, basicamente, toda essa ideia do mal corrompendo, do mal sendo basicamente como um câncer que vai entrando na sociedade e destruindo tudo que tá na frente dele. A gente inicia a história com o personagem do Nicholas Hoult, né, o Thomas Hutter, onde ele, né, um corretor de imóveis, tem que ir até a Romênia pra tá assinando alguns contratos desse nobre romeno, né, o Conde Orlok, e tá tentando comprar uma casa meio que quase vizinha a dele, onde vive ali a esposa dele, né, a Ellen Hutter. E o diferente do original, eu acho até mais interessante que isso, ele tenta justificar o porquê no original, o cara ele simplesmente vê o valor daquele contrato, ele fala, cara, eu vou até a Romênia pro cara assinar esse contrato. E nesse filme ele até indaga, pô, mas por que ele não vem até aqui e assina o contrato aqui? Então, eles falam dessa situação que o Conde vive, né, ele usa como desculpa do Knock, né, que faz o intermédio, né, o Knock seria basicamente o representante dele, né, o Renfield, do Conde Orlok, ali na Alemanha. Então, ele fala sobre essa situação do Conde, onde o Conde não tem, né, tá com um pé na cova. Então, o ideal seria que ele fosse até lá no castelo pro Conde assinar o contrato e ganhar, né, junto uma grande comissão. E para um cara ali numa situação mais humilde, que nem o personagem inicialmente é na história, ele com certeza vê aquilo ali como uma forma de subir na sociedade, né, ganhar mais dinheiro. Então ele topa ir lá pra Romênia, onde ele vai conhecer o castelo do Nosferatu, e ali, né, que foi, como eu disse anteriormente aqui no vídeo, foi gravado na República Tcheca, mas a gente tem toda uma parte ali calhada na cultura que a gente tem dos ciganos nessa parte do filme, que é muito interessante, e é uma das partes que tá sendo mais elogiada pelos críticos, porque eles dizem que essa parte é extremamente fiel aos contextos que estavam sendo aquela época ali, né? Bom, agora voltando para aquela região que a gente tem ali do castelo do Conde Orlok, né, que é no início da história, eu acho que aquela parte, ela acaba sendo um pouco mais corrida do que ela deveria. Por mais que no filme ela também é um pouco curta, eu acho que a gente entra aqui num quesito de que a gente poderia ter explorado mais daquela ambientação que ele tava ali, daquela parte mais histórica que a gente tem dentro do filme, né? Assim, eu sinto que ela é muito bem feita pra algo que foi tão apressado, né? Basicamente ele chega, já assina alguns contratos que ele tem ali e meio que já segue rumo, né? Ele logo de cara, assim, depois que ele acorda, já descobre ali que o Conde Orlok é um vampiro, né? E já segue rumo. O cara já pega, já entra no barco, que faz relação com o Demeter, né? Pra quem não viu aquele filme A Última Viagem do Demeter, que é um trecho ali do livro original do Drácula, no Nosferatu também acontece essa parte, só que é bem enxuto ali, né? É só o pessoal vendo que tem algo de estranho na embarcação, porque por que ele tem que pegar um barco? O Nosferatu, ele basicamente tá amaldiçoado, né? A viver naquela terra. Só que se ele não consegue pegar e levar, né, as pessoas até ele, o que ele vai fazer? Ele vai levar a terra onde ele tá até outra pessoa. Então ele pega todo um punhado de terra, enche naqueles caixotes, manda pra um barco e vai com eles, entendeu? No Drácula até tem essa relação dos ciganos, só que os ciganos, eles ajudam, né, o Drácula a pegar e colocar, assim, encaixar os negócios pra ir pro navio, né, pro Demeter. E aqui não, aqui, tipo, só apareceu lá e ele segue rumo. Se aconteceu alguma coisa ali, realmente não peguei, mas foi o que deu a entender. Eu achei que ficou bem direto. Bom, voltando pra cidade, então a gente tem ali o outro núcleo, né? Núcleo que a gente tem a personagem ali da Lily Rose Depp com os outros personagens, né? O Errol Taylor Johnson e os outros. Nessa parte é a parte onde eles pegam e decidem chamar um médico porque aparentemente ela tá sofrendo com alguma crise nervosa ou uma coisa assim, né? No momento eles ainda estão bem céticos sobre o que realmente tá acontecendo com ela, e nisso que a gente é apresentado ao personagem do William Dafoe, que faz
que faz a introdução da gente com essa parte paranormal da história, onde ele fala realmente que tem uma maldição que tá ali nela, e nisso a gente vai ter que entender o que tá acontecendo, da onde que tá vindo essa maldição. Nisso que chega o navio onde tava o Conde Orlok, né? Ele bate na baía da cidade de Visburg, e nisso eu acho que é uma das cenas mais legais do filme, porque é uma cena onde quando o navio bate na encosta e eles chamam o Lorde que tá ali pra ele pegar e ir ver o que tá acontecendo, é nessa hora que começa a ser um monte de rato de dentro do barco. E o cara tem uma frase que eu acho muito legal, que ele fala que a peste cruzou o mar. Eu acho isso extremamente legal, porque mostra que não só o mal persegue o bem, como o mal persegue o mal, né? O mal tá sempre rodeado por mais mal. Ele é como um câncer que chega ali na cidade e só dali toda aquela influência que ele tá já vem junto com ele, né? Esses ratos se espalhando pela cidade começam a se alimentar das pessoas, a espalhar a peste negra, né? Então, nossa, é uma cena que eu acho muito marcante, é um momento do filme que é muito legal. No original tem até uma cena, são dos policiais, né? Eles pegando e entrando nas casas, né? E riscando uma cruz, assim, nas casas que já foram consumidas pela peste. Eu acho aquela cena maneiríssima. Eu não peguei uma referência a isso nesse novo remake, mas se tiver alguma porta ali com uma cruzinha, eu vou achar demais. A partir desse ponto, a gente tem ali o retorno do personagem do Nicholas Hoult, né? O Thomas Hutter de volta ali pra cidade de Visburg. E eu acho meio, sei lá, pra mim, eu não sei explicar o que aconteceu, mas de um lado a gente tem o Nosferatu que pegou e chegou de barco ali da Romênia até a Alemanha, que provavelmente ele deve ter circulado ali a costa, né? Enquanto do outro lado você tem o cara que chegou mais rápido que o Nosferatu, de cavalo, todo quebrado. Ele tava desmaiado no meio do caminho, tem uma cena ali que tem umas freiras que tá ajudando ele. Aí ele simplesmente pega, chega na cidade, antes que o Nosferatu. Aí eu não entendi, eu não sei explicar o porquê, entendeu? Mas aconteceu. Depois disso, a gente tem ali a divisão do núcleo que a gente tem do Hardin com os Hutter, né? Então, basicamente, tem essa divisão nessa parte do filme, que a gente tem ali a personagem da Emma Corrin sendo consumida por essa peste negra, né? E do outro lado, a gente tem aí o pessoal dos Hutter sendo expulsos da casa porque dizem que a maldição tá perseguindo eles. E não é à toa, né? Porque realmente, pouco antes do filme, Nosferatu pega, ele consegue encontrar ela, meio que num sonho. Fica meio subjetivo se é num sonho, se foi de verdade aquela cena, mas que os dois se encontram e ele diz que já que ela não quer casar com ele, ele vai dar 3 dias e se ela não reconsiderar, ele vai pegar e vai consumir todo mundo e no terceiro dia ele vai matar o Thomas Hutter, né? No segundo dia já, por outro lado, tem uma cena que é bem traumática no filme, né? E o Hardin, ele tem 2 filhas pequenas e essa esposa, né? E as 3 são mortas pelo Nosferatu, né? Durante a noite, e nisso já corta direto ali pra cena do velório, onde a gente já tem ali o núcleo se unindo, né? O personagem do William Dafoe com o personagem ali dos Hutter, né? O Thomas Hutter e a personagem da Lily Rose Depp. Então, eles decidem ali se juntar pra tentar acabar com esse mal, né? Que tá na cidade. Mas pra isso, eles chegam a fazer uma divisão. De um lado, a gente tem ali o personagem da Lily Rose Depp, que ela fica na casa dela, né? E do outro, a gente tem ali o Thomas Hutter, o personagem do William Dafoe e do outro médico. Eles se unem pra ir atrás de onde fica o túmulo do Nosferatu, né? Onde ele escondeu esse túmulo, porque destruindo o túmulo, assim como o Drácula, né? Se você destruía ali o solo original da terra dele, ele não teria pra onde dormir. Se ele não tem pra onde dormir, o sol, né, vai acabar com ele. Mas essa parte, eu acho que é a parte que mais me estranhou, porque o personagem do professor, né, o personagem do William Dafoe, ele fala a respeito, e tem até uma mudança na história original em relação a isso, ele fala a respeito que quem realmente pode matar o Nosferatu é a personagem da Lily Rose Depp, né, a Ellen. Só que pra Ellen matar ele vai com certeza ir atrás dela, né? Então ela tem que pegar e segurar ele até o sol nascer. Mas ele não fala isso pro restante do time, ele só fala isso pra ela. Por conta disso, ela fica sozinha e os outros 2 caras e o professor vão atrás do túmulo. Só que chegando no túmulo, o que acontece? Eles encontram um monte de rato, beleza, o negócio da peste. Ele taca fogo naquele negócio e fala, ô, Nosferatu não tá aqui, né? E aí? Ele fala que o Nosferatu tava atrás dela e ele fez isso pra tirar o pessoal lá de perto. Mas aí que entra o negócio.
por que eles não pegaram e ficaram junto com ela? Tipo, se só um conseguiu destruir o túmulo, por que só não foi um ali destruir o túmulo e os outros dois ficou de tocar ele até o bicho aparecer? Aí eles pegam, segura o bicho, o sol vai nascer e vai matar ele. Mas não, eles deixam ela sozinha e nisso que a gente tem o grande final, né? Que é o final onde a gente tem essa cena quase que erótica do Nosferatu com a personagem da Ellen Hutter, né? Onde os dois se encontram e ela consegue seduzir ele até que o sol nasce. E assim, a gente tem o final do Nosferatu, o último romântico do mundo. Mas tem diversas cenas nesse filme que, cara, são memoráveis. São pérolas, assim, que por mais que o filme era pra ser sério, acabaram me fazendo rir. Mas por que eu falo que esse filme ele é tão legal? Porque esse filme, ele consegue trazer uma atmosfera gótica que eu acho que falta muito nos filmes de hoje em dia, né? A gente, por mais que tenha algumas séries, alguns filmes de época, a gente não tem muito mais desse horror gótico que o Drácula trazia, Frankenstein e outros, né? A gente, na verdade, vai ter aí, acho que esse ano ainda, o Frankenstein do Del Toro, né? Mas são filmes que há muito tempo não saem. De vez em quando chega a aparecer um aqui, um ali, mas é o estilo de filme que é, assim, memorável. Esse do Guilherme Del Toro provavelmente vai ser um filme aí que a gente vai ver nas premiações do Oscar de 2026. E agora vamos lá para falar o que você achou do filme. Na minha opinião, esse filme é uma nota 4 de 5. Ele é um filme muito legal, muito carismático. Por mais que ele tenha aí, na minha opinião, alguns furos de roteiro, mas também vai muito da interpretação, né? Talvez eu tenha interpretado mal essa parte e exista sim um grande motivo por trás. Mas, no meu ponto de vista, de uma pessoa que viu ali o filme 2 vezes, eu não entendi direito essa parte, eu fiquei até meio confuso pra falar a verdade, mas é um filme que realmente me conquistou pela atmosfera que ele consegue trazer e pela identidade que o Robert Eggers conseguiu dar pra esse filme, né? A identidade meio que é padrão do Robert Eggers, né? Ele gosta de fazer esses filmes de época. A gente viu na Bruxa, viu o Nome do Norte, viu no Farol, principalmente aí na Bruxa, né? Que a gente tem essa sociedade mais reclusa e eu acho de um carinho muito grande que ele tem com a própria obra, né? Então, esse filme aqui foi um dos melhores filmes que eu assisti esse ano. Com certeza, sim, eu teria dado o Oscar de melhor figurino pra ele. Infelizmente, não foi ele que ganhou o Oscar de 2025, né? Eu tô gravando esse podcast aqui pouco depois da gente ter a grande premiação do Oscar de 2025, né? Com a vitória da Fernanda do Ainda Estou Aqui, de melhor filme internacional. E, infelizmente, o Nosferatu aí saiu de mãos abanando, né? Ele não ganhou nenhum Oscar, foi muito triste, mas ao mesmo tempo, ele foi um filme aí que eu acho que marcou muito que a gente tem pra ver em 2025, né? Que saiu em 2024, mas saiu agora no stream em 2025. Então, se você ainda não viu, eu recomendo muito que você assista esse filme e comenta aqui embaixo, se você tá vendo pelo YouTube, nos comentários o que você achou desse filme. Se você tá vendo pelo Spotify, também comenta aqui na aba de comentários o que você achou, qual é a sua nota a respeito desse filme, quais são os pontos negativos, os pontos positivos, ou até mesmo as coisas aqui, as respostas para essas dúvidas que eu fiquei, se você conseguir me explicar. Então, é nóis, eu espero que você tenha gostado desse projeto e um grande abraço a todos. Voltamos na semana que vem com mais um filme pra gente tá destrinchando aqui no nosso The Thriller.